Olá, boa tarde. Aqui, boa noite para quem está em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. E aqui eu estou ao vivo também no Instagram, aqui no Facebook e através do Zoom, do projeto Vitalidade, ao qual eu faço parte e sou muito feliz em fazer parte. E hoje eu resolvi aparecer aqui de surpresa no Instagram, né, para dividir aqui com as pessoas que me acompanham o que nós vamos conversar aqui hoje, porque aqui é sempre uma conversa, né? É a primeira vez que eu faço isso, eu transmitindo aqui no Instagram, então se eu fizer bobagem aí, vocês me contem. Então, mais uma vez, né? Boa tarde, boa noite. E hoje eu queria falar com você sobre. Uma hora eu vou olhar para cá, outra para cá. Mas eu estou nas duas plataformas. Eu queria conversar com vocês hoje uma leitura que eu venho fazendo e que assim está transformando muita coisa para mim, sabe? Transformando muita coisa na minha vida pessoal e eu já dei esse livro de presente para 2 pessoas e para quem eu posso, né? Que eu acho coisa boa, a gente tem que pôr para fora, compartilhar para poder fazer sentido, né? E então eu queria muito falar com você sobre isso. Então, e aqui, mais uma vez, é uma conversa, não é uma crítica, né? Eu não sou, esse não é o meu trabalho. É uma coisa mesmo de opinião pessoal, né, do que ele vem fazer diferença na minha vida, de alguns exemplos que eu posso dar, e também do que isso aí interfere nas relações das pessoas, que esse, né, é o meu trabalho, de ser aí uma mediadora, uma facilitadora entre as relações das pessoas que me procuram com a sua história, com a sua família, para poder melhorar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida amorosa. Então, o meu trabalho é esse, né? Facilitar esse caminho, né? Ser um intermediário. E esse livro, para mim, ele faz muito sentido em muitas coisas. Muita coisa eu vou virar para cá para eu ler, né? Porque eu sou leitora, né? O livro não gravei ele ainda, todo de cor. Então, eu vou ler aqui para vocês, né, os 4 compromissos. Não vou ler o livro, desculpa. Eu vou falar algumas coisas sobre ele. O autor é o Dom Miguel Ruiz. E os 4 compromissos são... primeiro compromisso seja impecável com a sua palavra, que é o que nós vamos falar aqui hoje. O segundo compromisso não leve nada para o lado pessoal. A maioria de nós tem esse hábito, os brasileiros ainda mais, né? Nós brasileiros, nossa, gente, é uma coisa. Aqui em Portugal a gente vê como que é diferente. As pessoas não levam tanto as coisas assim para o lado pessoal, né? Às vezes a pessoa fala, ela quer falar de uma forma mais direta, e muitas vezes eu confesso que eu me senti ali ofendida, magoada, achando que estava ali falando para mim, quando na verdade não é. Ela só estava falando o que ela queria mesmo dizer, né? Sem querer ficar ali agradando. E o outro compromisso, o terceiro, não tire conclusões, né? De todas as situações, nós, em poucos segundos, tiramos conclusões, às vezes, de pessoas, às vezes de situações que estamos ali envolvidos, por também levar pelo lado pessoal. E o quarto compromisso dê sempre o melhor de si. E hoje, aliás, vou falar aqui, né? O livro ele é baseado na filosofia dos toltecas, né? Que era uma civilização que ela era considerada uma civilização de homens e mulheres. Eu acho lindo. Homens e mulheres de sabedoria. Pessoas que observavam ali algumas formas e vivenciavam formas de ter uma vida mais leve e mais plena. Então, o primeiro compromisso seja impecável com a sua palavra. Aqui, o livro, ele traz o impecável no sentido de primeira coisa é nós sabermos o que sai da nossa boca, né? E ter a responsabilidade com isso.
O que que a sua palavra ela tem e pode ter muito significado na vida das pessoas, né? Por exemplo, aí quem é mãe, tudo que a gente fala é gravado, a gente querendo ou não querendo é gravado pelos nossos filhos, né? E às vezes é gravado de uma forma que não foi a forma com que a gente quis dizer, né? Foi a forma ali com que eles interpretaram alguma situação. E muitas vezes, a maioria das pessoas, né, que chega aqui para mim são ali, fizeram, né, o que ele fala aqui, que a gente faz um compromisso. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa para a gente faz ali um compromisso de aceitar que aquilo ali é uma verdade. Não sei se acontece com você, de falar assim, alguém já ouviu assim, você é muito destrambelhada, você é muito desastrada, você é ridículo. E às vezes essas verdades, né? Que verdade de acordo com a palavra que aquela pessoa expressou naquele momento. E aquela palavra, ela vem carregada da história pessoal daquela pessoa. Às vezes alguém fala assim, você, por exemplo, você se arrumou toda, né? O livro dá esse exemplo também. Você se arrumou toda ali, tá se achando e pronta para sair, chega alguém e fala assim, nossa, mas você vai mesmo com essa roupa? E aquilo ali é o estopim, né, que precisa para você se desmotivar em sair com aquela roupa, se sentir péssima e falar às vezes que nem vai, né? Porque a pessoa naquele momento, ela... deixa eu falar um oizinho aqui, ó. Entre linhas, oi, tudo bem? Ana Jara, que entrou aqui agora. A pessoa naquele momento, ela falou, ela expressou alguma coisa de acordo com a verdade dela. E a verdade dela pode muitas vezes ser o veneno dela. Não necessariamente aquilo ali não diz respeito a você. Se ela quis te magoar, né, naquele momento ali, e você, né, nós, né, como todos estamos magoáveis, aquela palavra ali, ela vai atingir. Então, isso aí eu achei muito interessante, porque esse é o primeiro ponto, né, de seja impecável com a sua palavra. E ele faz essa tradução do impecável. Eu vou ler aqui. O impecável quer dizer o quê? Impecável, que vem aqui une as palavras do pecado. O pecado é alguma coisa que você faz contra você. Muitas vezes você pensa alguma coisa, né, faz algum julgamento, alguma coisa que em algum momento vai ser contra você. E o impecável, a ideia dele é fazer o quê? É que nós sejamos impecáveis com a palavra de não fazermos um pecado contra nós mesmos. E esse pecado não é um pecado, né, assim, da religião. Ele é bem longe disso. Deixa eu ver uma pergunta aqui. De onde que é o livro? Eu até coloquei o que eu tô aqui agora é uma cópia que eu fiz, porque ele é muito mesmo maravilhoso, aí eu ando com eles. O autor é o Dom Miguel Ruiz. Então, a impecabilidade da palavra, o primeiro compromisso, né, a gente primeiro quebrar os compromissos que nós temos com as pessoas que falam alguma coisa que não é a sua verdade. Esse é o principal compromisso. Isso aí também, tá, gente? Mais uma vez eu falo, isso aqui é uma opinião, né? O que eu tô falando aqui é a minha interpretação, a minha opinião. E às vezes eu já li, né? Eu já tô lendo pela segunda vez. Eu vou ler mês que vem, vou ter outra opinião, vocês vão ler aí, vão ter outra opinião. Então, assim, é tudo dentro do meu ponto de vista, né? Uma opinião pessoal, mas que não é a opinião pessoal que eu quero só dividir, mas o convite, né, do livro. Os 4 compromissos que chamam. E o primeiro deles, né, seja impecável com essa palavra. Deixa eu beber. E o impecável com a palavra é você ser honesto com você mesmo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, aquela pessoa tá me fazendo mal.
né? Que seja um relacionamento, que seja, sei lá, um relacionamento amoroso, um relacionamento no trabalho, ou um tipo de trabalho, alguma coisa que está te fazendo mal, e você fala assim, não, não quero mais, né? Numa noite. Aí virou o dia, você esqueceu daquilo ali e continua seguindo aquilo ali com aquele compromisso que você estabeleceu antes de continuar com aquilo e acaba por ser impecável, não ser impecável com essa palavra, porque você está sendo ali desleal naquele momento com o que você quer. E uma outra proposta muito grande, né, assim, do livro, que ele fala aqui, uma das nossas formas, né, uma das formas humanas de comunicação é a fofoca e o mexerico, né? A gente tem essa mania, né? Quem nunca ali, quando a gente começou como criança, né? Ouvindo ali os pais falando de alguém, expressando a opinião, às vezes para uma pessoa que ouviu falar do fulano, ciclano e do Beltrano, que acho que até numa fofoca deve ter surgido esses nomes, né? Ciclano, fulano, Beltrano. E a gente às vezes nem conhece a pessoa e está ali expressando uma opinião, né? Quem é que nunca, por exemplo, antes de conhecer uma pessoa, falou assim, vou encontrar Maria. Aí uma outra amiga falou assim, nossa, Maria, Maria nem vale a pena conhecer. Maria não é legal, mas eu vou deixar você tirar suas conclusões sobre Maria. Eu só te falo assim, cuidado com ela, tá? Ela pode ser meio falciane. E então você já vai para conhecer Maria ali com aquela opinião daquela outra pessoa, né? Com uma palavra que a pessoa julgou e às vezes Maria fez alguma coisa com aquela pessoa que ela nunca vai fazer com você, mas você já vai ali conhecer Maria com aquela opinião que não é a sua, né? Já levou ali, já tomou as dores da pessoa e já foi com julgamento, né? Com julgamento. E às vezes Maria é uma ótima pessoa e ali você já perde uma chance de fazer uma nova conexão, de fazer uma nova amizade, de estabelecer, né? Enfim, a sua opinião pessoal, né? E aqui uma outra coisa também, um outro exemplo, né? Ele fala aqui das fofocas. A gente um dos compromissos grandes é esse, né? De quebrar esse hábito. E não, assim, às vezes o comentário, né, não sai assim, não fala assim, nossa, hoje você é bem maldoso, vou fazer uma fofoca. Não é isso. Aos poucos, né, nós vamos nos habituando a usar a nossa palavra, né? Que ele até fala, não existe assim um outro ser, né, na Terra, assim, além do ser humano capaz de falar. Então nós às vezes usamos a nossa palavra ali com o filho, né, a tomar cuidado como fala as coisas para os filhos, né? Outro dia eu tava numa loja, aí tinha assim pouca gente, né, na loja e de repente assim só escutava um grito. Aí de repente o tempo todo tinha uma mãe praticamente gritando com a nossa, eu tô lendo aqui a nossa uma mãe gritando com a filha lá, procurando um sapato para a filha e tá assim, mas também esse pé gordo e não sei o quê. E aquilo ali, sem brincadeira, deve ter ficado ali uns 10 minutos, essa mulher falou isso umas 15 vezes. Então, isso aí é uma coisa que aquela menina vai para a vida, né? Ela vai para a vida achando que o pé dela tem algum problema e, sei lá, o que mais ela escutar, né, por aí que tem algum problema em relação a ela, ao jeito dela. E isso aí somos todos nós, né? Quantas vezes, assim, na hora da raiva, uma mãe vai corrigir um filho e fala uma besteira, que fala, nossa, para que eu fui falar isso? Então, esse ser impecável com a palavra, ele é um treinamento e um treinamento assim, no dia a dia, da gente treinar, né, aos poucos, com um e com o outro, para que essa impecabilidade com a palavra, ela seja tão assim presente na nossa vida que a gente passe a ferir menos as pessoas. Ferir menos as pessoas e aí pensando, assim, imagina só, a gente fala alguma coisa com uma criança,
Aí, se você imagina, geralmente eu faço esse exercício antes de falar alguma coisa com criança. Eu imagino alguém falando aquilo ali com meu filho. Aquilo ali, na hora, eu falo, opa, peraí que é uma criança. Né? As palavras, elas ficam ali na nossa mente. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir esse vídeo ainda, tem alguma palavra, alguma frase que escutou e que aquilo ali marcou e marca até hoje na vida, né? A Vitória falou que tem palavra que machuca mais que um tapa, é verdade. Um tapa, assim, você vai lembrar das duas coisas do mesmo jeito, mas tem umas que é como se fosse assim, uma pessoa falou isso, falou assim, ah, menina, você é muito mole, né? Eu estava isso, cara, meio lento. Então, eu estava assim, ah, nossa, é muito mole. É o jeito da criança, às vezes, tem um jeito mais lento mesmo, tá tudo bem. Né? Não é, quando fala isso como uma crítica, ela escuta aquilo em casa, aí depois ela escuta aquilo ali dos amigos, aí depois ela vai escutando, ela toma aquilo como verdade, ela vai se retrair. Né? E eu queria, assim, aqui, além de fazer o convite, né, para quem puder ler esse livro, quem quiser, eu tenho ele em PDF também, acho que né, não é um problema em PDF, porque se está né, divulgado em PDF, não tem problema. Nós pensarmos as palavras que já te machucaram ao longo da sua vida. Eu tenho certeza, pega aí uma área da sua vida que hoje não está boa, por exemplo, sua vida amorosa não está boa. O que você já ouviu, o que você viu ao longo da sua vida ali, os seus pais comunicando. A Rai está falando que a Cal, quando as palavras são positivas, gera a mesma intensidade de memória na vida da criança. Eu não entendi, Rai. Elas são positivas. Não sei se eu entendi certo. Se você diz palavras positivas, ela também vai reverberar na vida da criança, na cabeça dela, de uma forma positiva. Se você fala assim, nossa, filha, você tem um jeito muito atencioso de fazer as coisas, muito detalhista, é diferente, assim, pode ser mais lento, né, como é o meu caso, mas é diferente de você falar assim, nossa, é muito lerdo, isso é muito lento. Então, assim, esse positivo vai falar, porque se um dia alguém falar, né, se fala ali uma palavra positiva, ela tem, eu acredito sim que ela tem a mesma intensidade. Se fala uma palavra positiva, se fala, não, você é muito detalhista, eu acho isso interessante. Tem situações que você vai precisar agir assim, mais rápido, mas enquanto você puder agir assim, ok. E isso aí, em contrapartida, ela recebe uma outra palavra, né? Uma outra crítica ali, nossa, mas você é muito lento, você faz as coisas muito detalhistas, não tem paciência, ela vai entender aquilo assim, ah, não, isso aí, né, essa pessoa não deve estar sabendo, ela vai entender, né, ela vai já para o segundo compromisso, que ela não leva para o lado pessoal, ela vai entender que aquilo ali não é com ela, porque ao longo da vida ela foi entendendo que aquilo era o jeito dela. Né? Tem uma frase que eu repito para os meus filhos todo dia, cada um tem seu jeito. Estou até cansada de repetir isso. Porque muitas vezes na hora de corrigir, né, de falar assim, não, é assim ou é assado, né? A gente fala de uma forma assim, ah, tem que fazer assim. Aí agora um vai corrigir o outro e aí eles ficam um corrigindo o outro, aí eu vou e tenho que entrar com essa frase, né? Cada um tem o seu jeito, porque cada um realmente tem o seu jeito. Eu fiz uma sessão esses dias de Theta Healing, eu estava tratando um sintoma físico e fiz uma sessão para ver, porque o sintoma que eu tenho, ele estava ligado a uma emoção que eu senti ao longo da minha vida. E a emoção que tinha ali, um dos sentimentos que tinha era raiva, né? Era uma raiva que estava ali contida. Então, eu fui me lembrando das coisas que eu queria ter me expressado, que eu queria ter falado alguma coisa dessa palavra dura que veio, e aquilo ali foi fazendo tanto sentido. Por quê? Porque a pessoa que falou aquilo ali, ela falou diante da vivência dela. Né? Muitas vezes ela queria me magoar, mas porque ela estava magoada. Né? Então, isso aí hoje, né, chegando lá de cá, lembrando essas pessoas, porque eu lembro, né, tem umas imagens muito fortes,
lembrando dessas pessoas, eu falo assim, não, é isso mesmo, né? Aquilo ali era a vida delas e que estava tão ruim, né? Tava tão difícil que elas queriam continuar magoando. E isso aí, como pais, né? Como educadores, como criadores, né? Como quiser chamar, é muito importante a gente não levar as nossas feridas, né? Não ferir da mesma forma com que nós somos feridos. Porque nós temos obrigação de ser um pouquinho diferente, né? Não é querer ser melhor, né? Agora voltando, indo aqui para o assunto que eu amo, que é a família. Não é que eu vou falar assim, nossa, isso aí eu já tentei também. Não vou fazer isso porque eu não quero fazer igual a minha mãe. Só que não tem jeito de eu não fazer igual. Não quer dizer que eu não possa fazer alguma coisa igual. Eu posso ter o direito de ser um pouco diferente? Eu posso, mas eu não preciso de pegar as coisas que eu ouvi e falar da mesma forma, né? Nós hoje vivemos numa facilidade de informação. A minha mãe, minha avó, elas não tinham ali acesso a tantas informações em relação a criar filhos. Embora eu acho que o desafio é o mesmo, né? Porque é tanta informação que você fala, não, qual que eu vou seguir? Por onde que eu começo? Mas eu tenho, no mínimo, a obrigação de falar assim, pera, eu vou respirar, contar até 10 para tentar fazer um pouco diferente em algumas coisas e exatamente igual no que eu achar que devo fazer igual. Né? Porque muitas vezes, ontem até encontrei uma colega ela falando assim, a minha mãe, eu faço a mesma coisa que a minha mãe, eu trabalho o dia inteiro e chego em casa, eu quero fazer as coisas, eu fico muito cansada. Eu falei, mas isso não é um problema, desde que você não veja isso como uma crítica, né? Uma crítica à mãe. Por que ela é assim? Por que ela foi assim? Né? Então, quando a gente traz isso como benefício, né? Esse aí de ser igual aos pais. Uma outra coisa assim que eu sempre que eu vejo também, né? Assim como a mulher falou lá do pé da menina, que é uma coisa que eu me policio e me incomoda quando eu vejo, né, quem está aqui ou conhece alguém, às vezes pode ajudar alguém, né, de alguma forma. As crianças, os filhos adolescentes, ou já crescidos, como dizem aqui, ouvirem o pai ou a mãe falar de um dos pais, né? Por exemplo, a mãe está ali mega magoada com o pai, com o marido dela, né? Com o pai, exatamente, com o pai, e ela vai e despeja aquilo ali sobre a criança. Ela está ali falando a opinião dela de uma mulher magoada, muitas vezes. Uma mulher que às vezes está prestes a se separar e ela está passando aquilo ali para os filhos, né? E aquilo ali vai ter um impacto tão grande, mas tão grande na vida da criança, que ela pode gastar, assim, vários e vários anos da vida achando que ela é tão ruim quanto a mãe falou que o pai era. Né? Porque na constelação familiar, o que nós entendemos? Né? Os estudos, né? da experiência. Nós, não a constelação fala isso, né? Nós somos metade o pai, metade a mãe, né? Precisou ali dos dois para poder ter um ser. Então, nós vamos aí para a vida admirando ou criticando um dos dois. E quando existe ali um pai ou uma mãe que fala mal, né, do filho, fala mal... Ai, peraí, Conceição, que fala do filho, que fala do pai ou da mãe, né, para o filho, é como se aquela metade ali que a mãe está falando, não é metade pai, metade mãe, é como se o filho ele não gostasse de uma metade dele, né? Muitas pessoas aí que eu vejo com baixa autoestima, com algum grau de depressão, estão passando por isso e nem imaginam que seja por isso, né? Tá passando por isso assim, passando a odiar, a não gostar, a não aceitar, a criticar, a condenar ou o pai ou a mãe, e aquilo ali é como se ela estivesse odiando, criticando, condenando uma parte dela. Né? Então, que sejamos todos, né? Que eu não estou falando para vocês, que isso aqui serviu tanto para mim, não é à toa,
que eu tenho, né, muitas minhas falhas. A única diferença aqui é que eu tenho a obrigação de agir mais rápido, né, com quem não trabalha com o que eu trabalho, né, que a gente erra todo mundo do mesmo jeito. Pode ser terapeuta, pode ser psicólogo, pode ser presidente, pode ser qualquer pessoa, né? Tem isso aqui, é carne, é osso, é humano, vai errar. A questão é atinar para isso, né? Quanto mais rápido, melhor. E quando se trata, né, do outro, de ser impecável com o outro, com a sua palavra em relação ao outro e a você. Né? Porque esse caso que eu falei dos filhos, quando eles assumem, né, uma posição ali, atrapalha a vida da pessoa, assim, em muitos sentidos. Esses dias eu atendi uma cliente, foi na sexta, não, segunda ou terça, que ela veio com uma questão profissional e que ela não conseguia, ela era, assim, muito inteligente mesmo, né, eu não conheço, né, mas parecia ser mesmo uma pessoa muito inteligente, mas que não tinha os resultados que ela poderia ter. Enfim, isso aí, até então, a gente não tinha falado nada de família. Então, aqui, né, na hora da representação das pessoas, né, que a gente faz com os bonecos, né, na sessão online, ela me disse, para saber ali, né, eu percebi, coloquei ela, o pai e a mãe, né, que são as primeiras pessoas, né, o primeiro ciclo, e ali, né, demonstrou claramente que ela não tinha nenhuma ligação emocional com o pai e que ela se sentia no dever de proteger a mãe, né? Proteger a mãe do pai. Por quê? Aí eu fiz eu falei isso que nós estamos falando aqui. Eu falei assim, isso aí teve um outro contexto, né? Mas é só para contextualizar dentro do que nós estamos falando, como exemplo. O que a sua mãe falava do seu pai quando você era criança? Porque os pais se separaram, ela era bem criancinha, bem pequena. Aí ela foi me dizer, minha mãe falava muito mal do meu pai. Então, naquele momento ali, ela decidiu, inconscientemente, né? Estou falando agora do inconsciente. De uma forma totalmente sem saber o que estava fazendo. A criança ali de 3, 4 anos não sabe o que está fazendo emocionalmente, porque eles não têm noção de tempo, de ontem, hoje, amanhã. Então, ela decidiu ali que ela ia odiar aquele pai, criticar aquele pai, condenar aquele pai de alguma forma. Né? Foi para a vida os dois, o pai, né? Cada um seguiu sua vida, isso aí não foi o problema, a questão foi a criança. Né? O resultado que ficou na vida da criança até hoje, bem depois aí dos 30 anos. Então, olha, veja bem a linha de tempo. Uma criança que escutou alguma coisa que nem era assim direcionada para ela, né? De uma palavra carregada ali, de um veneno de uma mãe, de uma mulher, né? Não era nem de uma mãe, que estava magoada, e essa mãe também, ela nem sabia o que fazer. Isso não é uma crítica à mãe, uma condenação à mãe. É porque ela também não sabia o que fazer, né? Então, aquela hora que você fala assim, agora o que eu faço? Tem ninguém para conversar, com quem eu vou conversar? Tem essa criança aqui de 3 anos, eu vou falar com ela, né? Vai que ela me dá um conselho, deve ser assim, uma coisa tipo no desespero, né? Você dialogar alguma coisa com uma criança. E só que isso aí foi para a vida da criança, né? A criança hoje tendo um potencial gigantesco de ser assim muito boa mesmo profissionalmente, já estava ali tudo encaminhado, não conseguia porque ela tinha uma questão emocional. Isso aí você está fazendo o que tem a ver o pai com o trabalho dessa criança, dessa pessoa, hoje adulta. O que tem a ver é que o pai, ele está ligado diretamente à nossa capacidade de ir para o mundo, da nossa coragem de encarar o mundo, né? Não é um arquétipo, né? Assim, de isso é isso, aquilo é aquilo. Mas cada um, o pai e a mãe, eles têm um papel diferente, né? Na nossa vida, né? Como pai e mãe, mas também como significado. A mãe, ela está muito ligada ao nosso descobrir o que faz sentido da vida, né? O que faz sentido fazer da vida como trabalho.
o que que eu realmente vou servir o mundo assim como a minha mãe me serviu. Né? Que a mãe é a primeira pessoa que serviu na sua vida, na nossa vida foi a mãe, né? Alugando ali o corpo dela pra gente. Então, isso aí tem a ver por isso, né? Que vocês vão achar que eu tô ficando doida e não é assim. Então, os 4 compromissos, né? Hoje nós vamos falar desse seja impecável com a sua palavra, não cometa um pecado contra você mesmo, né? A primeira palavra o primeiro passo é tomar cuidado com o que sai da nossa boca, né? Sempre vai ter alguém ali que vai escutar e que pode ser assim, do mesmo jeito que nós vamos ter uma palavra que vai levantar o dia de alguém, você pode ali falar uma palavra que vai destruir uma pessoa, pelo menos por um período, né? Porque ela também vai te dar poder para aquilo, né? Ela está vulnerável. Então, é tomar cuidado com o que nós vamos falar para o outro, para que, quando a gente virar as costas também, né? Porque tudo é cíclico, né? Eu acredito nisso. Quando a gente virar as costas, o que é que vão falar da gente, né? Se você está ali, se for parte do bolinho que vai falar, vira as costas, não vai ter muito jeito de ser diferente, né? É um compromisso que você faz, primeiro, vai ser difícil, né? Todos nós queremos dar a nossa opinião pessoal para alguém, em relação a alguém, né? E eu acredito muito nisso. Opinião, né? Igual aqui eu estou falando coisas além de exemplo, estou falando desse livro, estou falando coisa da minha opinião, o que serviu para mim. Opinião de uma forma, primeiro da forma que você gostaria que eu ouvisse, de ouvir, e para quem te pede, né? Isso aí, eu acredito que é um passo muito importante para a gente ser impecável com a nossa palavra. Falar o que a pessoa te pede, né? A gente tem aí até fisicamente tem 2 ouvidos, uma boca, não é muito à toa, né? Primeiro a gente escuta para depois falar. E perceber aí, primeiro, ele fala, né, o autor fala disso no livro, de a gente perdoar. Embora eu não goste muito dessa palavra, perdoar, porque a palavra perdoar, para mim, isso é opinião pessoal também, ela te coloca numa posição assim de vítima, tá? Nossa, olha, eu te perdoo pelo que você fez comigo. E ao passo que você entender aquilo ali, né? Entender aquilo ali como uma outra pessoa falou para você, ela pode ter te ofendido, te magoado, te humilhado, mas que aí já vai entrar no outro capítulo, né? Que nós vamos falar na semana que vem. Semana que vem, não, na outra semana, daqui a 15 dias. Que é o segundo compromisso, não levar nada para o lado pessoal, mas é entender que aquela pessoa falou aquilo ali de acordo com a opinião dela, com o veneno dela. E não, a partir do momento que você está ali também com seu veneno, né? A gente com veneno controlado, a gente vai entender isso. Ser uma coisa assim mais fácil de compreender também. E não deixar com que esse veneno ele entre também para dentro de você, para dentro da gente, né? Porque isso aí é o que mais acontece. Principalmente, né, eu falei no início, nós brasileiros temos muito essa tendência, né, de levar as coisas para o lado pessoal mesmo e falar e, né, querer ser muito expressivo, né, mais do que as pessoas pedem. E na convivência familiar, na convivência com o casal, na convivência no trabalho, né, a gente precisa disso, né? Ser mais cortês mesmo com as pessoas, com as palavras, para que, né, quando o mundo girar, acontecer alguma coisa parecida, né? Entender que o outro é o outro, né? Tem aquela, não sei se é uma parábola, um ditado, sei lá o que é aquele da madeira, do prego na madeira, né? Quando você vai batendo, né? Um prego ali numa madeira, e o prego entende-se aí a nossa palavra, né, a força dessa palavra, a intenção dessa palavra. E a intenção não é falar assim, eu tenho muito boa intenção, porque aí vem o outro ditado, né, de boa intenção o inferno tá cheio. É a intenção de falar assim, eu estou contribuindo, né, eu vou abrir a boca aqui agora para falar alguma coisa de alguém.
expressar a minha opinião. Eu estou contribuindo, né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Pensar antes de falar, porque isso aí vai fazer com que nós, cada dia, vamos ser melhores nessa impecabilidade. Né? Isso aí não estou falando de forma alguma que não faço, nunca fiz, nunca farei. Só estou falando que é um passinho de cada vez. Né? Esse compromisso ele é fundamental. E as pessoas que passaram, né, que é o que eu estava falando, a Andresa entrou, que as pessoas que passaram pela sua vida, né, assim, como passaram pela minha vida e falaram em palavras duras, e que muitas vezes falaram palavras ali ainda na nossa infância, né? Tem coisa que até hoje está aí reverberando em você, te marcou muito. Entender que essas pessoas também falaram de acordo com a verdade delas e que isso não é verdade. Né? Você quebrar esse compromisso, né? Esse compromisso que você fez naquele momento em concordar com aquela palavra daquela pessoa, que naquele momento poderia ser palavra para veneno, mas que se você continua ali, né? Como é que fala? Acreditando naquilo, né? Tem uma frase, já esqueci de quem é, alguém já vai saber. Loucura é você beber o veneno e desejar que o outro morra. Alguma coisa assim, nesse sentido. Então, é você continuar, né, com aquilo ali, jogando a culpa, e sem ter esse pensamento, né, de separar. Aquilo ali é uma verdade dela e separar a sua verdade. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, né, porque eu tenho filhos, né, tenho filhos pequenos, todos nós temos, né, contato com alguma criança, que não seja filho, que não seja sobrinho, tem contato com alguma criança, e a gente saber muito bem o que fala com uma criança. Não estou nem levantando a bandeira aqui de inflar o ego de uma criança, fazendo com que ela ache que ela é perfeita, né? Isso é um erro pior. Mas tomar muito cuidado com a palavra que sai da boca, porque isso aí marca e marca muito, né? Então, hoje, essa mensagem que eu queria passar para vocês, para mim fez muito sentido, e cada vez que eu vou abrir a boca, eu me lembro disso, e eu garanto a vocês, eu vou e fecho, engulo, tomo uma água, e não estou falando, né, que vai ser fácil toda hora, porque nós, sim, somos seres, né, expressivos, e nós temos aí o bichinho da importância, que achamos que a nossa opinião é mais importante que existe, mas ela pode ser sim, pode ser para alguém que pede, né? Pode ser para a importância de você poder, com a sua palavra, ser impecável com a sua palavra, de levantar alguém, né? Em vez de ser que a pessoa que está lá com a mão assim no penhasco, você pisar lá na mão dela e ela cair. Essa a mensagem de hoje. E no que dia que vai ser? Daqui 2 semanas, eu não lembro qual que é a data certinha, não, nós vamos falar sobre o segundo compromisso, que é não leve nada para o lado pessoal. Esse aí também é sensacional, e convido aí quem quiser ler, né, quem aqui que está aqui, que quiser me pedir também por mensagem no direct, né, o PDF, eu posso enviar, que vai estar na internet, acho que não sei se é crime isso, acho que não. Se tá aí é porque não é. E eu acho que faz muito sentido, sabe? Ele fala aqui, ó, só ler isso rapidinho pra vocês, né? Vocês vão ler lá, tá? Ele fala assim, que é um guia prático para a liberdade pessoal. E eu acho mesmo que é para a liberdade pessoal. Liberdade pessoal me veio aqui agora, assim, a gente perdoar papai e mamãe, falar perdoar porque é uma palavra, assim, que é mais unânime, mais comum, né? Mas entender que eles fizeram que tinham condição de fazer. Porque isso aí, a gente pensando nisso, vai evitar muita coisa. Aquelas palavras lá que eles, né, falaram para você, muitas vezes pode ter sido ali da vivência deles, e com toda certeza, gente. Não estou falando assim, estou falando que eu conheço todos os pais e as mães do mundo, mas que pai e mãe sempre tem
a melhor das intenções. Eles não entram naquele ditado de boa intenção e pé tá cheio, não. Eles sim têm a intenção, porque pai e mãe nenhum fala assim, nossa, eu vou falar isso aqui para minha filha ter uma baixa autoestima, chegar lá, ela arrumar só traste na vida dela e a vida dela vai ser um fracasso, né? Ninguém faz isso. Nenhum pai e mãe vai falar alguma coisa pensando assim. Pode ser que eles não falaram a melhor palavra ali para o momento, mas também melhor comparando, né? Que você já conhece de bom com o que eles falaram. Então, não é passar por cima disso, mas entender que tinha algo maior que isso, né? A intenção deles era assim, maior que esse. E a gente, né, entendendo isso, tentando compreender isso, vai evitar aí muitos anos de terapia ou de estagnação na vida, né? Que acho que atrasar ninguém se atrasa, a gente para ou vai para frente, né? Então, é isso. Sugiro, né, assim, fortemente, como pessoas que estão aqui, né, quem está aqui é porque se interessa pelo que eu falo de alguma forma. Então, sugiro muito, assim, com todo o meu coração, que leiam, né, esse livro e que em algum momento aí eu tenho certeza que vai fazer diferença, assim como ele vem fazendo para mim, tá bom? Um beijo, obrigada, até daqui 15 dias.